Bem, pessoal, vamos então nos preparando para a nossa live de hoje. Com um assunto muito importante, que é a gestão da preocupação. A gestão da preocupação. Esperando o pessoal ir entrando, né? Esperando o pessoal ir chegando. Isto. Bem, este mês de dezembro, a cada semana nós estamos abordando uma emoção, a gestão de uma emoção. Nessa semana é a preocupação. Quando o nosso sentimento se instala numa ocupação mental. Nós estamos ocupados e emocionalmente aprisionados numa situação que é, na verdade, ela é ela não aconteceu ainda, né? E nós temos todo este processo emocional nos afligindo, certo? Como acontece este processo neuronal? Como acontece esse processo, esse modelo cognitivo comportamental? Bem, alguma situação que nos desequilibra, alguma situação que nos desestabiliza, ela pode ser e desencadear pensamentos. Os pensamentos, eles podem vir de uma carga inconsciente. Essa situação que aconteceu, que nos desequilibrou, que nos desestabilizou, talvez traz essas cargas, sobrecargas, bloqueios, dificuldades vivenciadas. Então, ela pode vir ser acionada pelo nosso inconsciente. Então, eu sempre costumo dizer, se a gente não cura o que nos feriu, a gente continua se ferindo e ferindo. Então, essa carga do inconsciente, ela é muito pesada para acionar as preocupações. Bom, ela pode ser de ordem inconsciente, ela pode ser através de influências de outras pessoas, da mídia, do mundo, enfim, do que está acontecendo. Ela pode ser controlável ou incontrolável, vai depender de nós, certo? Mas o que acontece geralmente? O que ocorre geralmente? Nós ficamos num estado emocional, esses pensamentos nos remetem a um estado emocional que nos auto-boicota, nos limita, elimina a nossa imaginação, a nossa autoestima, as nossas energias, as nossas forças, e nós ficamos naquela simbiose ali desses sentimentos que desencadeiam um comportamento. E este comportamento pode nos trazer dificuldades maiores ainda, certo? Então é este processo de modelo que acontece, a situação, o pensamento, a emoção gerando um cognitivo comportamental alterado, certo? Bom, como evitar isso? Porque nós temos sempre desafios. É como eu sempre costumo dizer,
A vida acontece assim. Quando a gente acha que a gente tem todas as respostas, vem a vida e nos faz novas perguntas. E nos traz novos desafios. Então nós temos que buscar forças, energias, gatilhos, estratégias e formas cognitivas comportamentais para não sermos reféns de nossas preocupações. Algumas crenças limitantes também nos prejudicam muito. Alguns hábitos cognitivos comportamentais também nos prejudicam muito. Por exemplo, ter o hábito de carregar o mundo nas costas, né? São aquelas pessoas que se preocupam com esse, que ajudar aquele, que fazer aquilo outro. Nós temos que ter um discernimento de saber separar o que é de minha responsabilidade e o que é do outro. Porque no momento em que eu tirar a responsabilidade do outro do que é dele, eu vou inclusive estar prejudicando ele, né? Certo? Então nós temos que ter esse entendimento de saber separar o que é meu e o que é do outro, de saber entender o que é de minha responsabilidade, o que realmente eu tenho que abraçar e não ser uma pessoa multitarefa. Geralmente as pessoas multitarefas são altamente preocupadas, né? Estressadas, enfim, num estado muito delicado emocional, que acarreta em várias patologias. Augusto Cury difundiu muito no início deste nosso século agora a síndrome do pensamento acelerado, né? Essa coisa de tu estar ali envolvida, pensando nisso, pensando naquilo outro, nos traz o pensamento acelerado também, que nos auxilia muito a não ter uma racionalização, um discernimento das coisas. Que a gente possa fazer primeiro as primeiras coisas, que a gente possa discernir todo um processo para não nos sobrecarregarmos, certo? Bom, a gente tem algumas dificuldades em relação a isso. Porque isso é um processo quase que natural. Agora eu vou relatar, né, não com termos científicos, de uma forma bem fácil de entender. Você está lá tomando seu chimarrão, calmamente, no final de semana, pensa, agora eu vou descansar, vou tomar meu chimarrão. E o que a nossa mente faz? A nossa mente vai lá e raqueia e dá um trabalhinho pra gente. Ela diz assim, mas segunda-feira tu tem aquele desafio, né? E aí aquilo já nos preocupa, já nos traz o sentimento de preocupação com o que eu posso fazer, com o que eu deixo de fazer e como é que vai ser, certo? Então eu tenho que no momento ter essa lucidez, essa sabedoria, esse entendimento de quando a minha mente trouxer algo, racionalizar. Mas isso é só segunda-feira. Agora eu vou tomar meu chimarrão e vou descansar, né? Então nós temos que dar limites. Os limites na nossa mente somos nós que damos. Nós temos que dar limites para nós, para a nossa mente, para as pessoas, né? A nossa volta, de saber dizer não. Isso é importante para a nossa saúde mental. E não abraçar tudo e a todos de forma que vá nos trazer uma sobrecarga, certo? Então, essa questão é importante. Estar com a atenção plena quando vir alguma coisa que a nossa mente vai trazer. Existe até um termo científico para essa questão, que a nossa mente vai trazer. Ela vai trazer. E nós temos que estar atento para racionalizar. Não, agora não é o momento de eu pensar isso. Eu estou no meu trabalho e esse problema lá de casa.
Então, saber separar também, né? Não levar as coisas do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Tudo isso faz essa confusão mental, nos trazendo a preocupação. Então, nós temos que estar muito atentos à nossa atenção plena, no aqui e agora. Certo? É como eu disse para vocês, 90%, a ciência nos mostra isso, 90% das nossas preocupações não acontecem e 90% das coisas que a gente não esperava que acontecessem, nos acontecem. Então, nós temos que estar atento e plantar o aqui e agora e ver e deixar que a nossa ocupação, ela seja saudável. Ela seja de forma que você tenha o comando. Ela seja de uma forma que você realmente administre, né? De forma precisa o que é importante, o que é necessário, o que vale a pena, etc. Ok? Bom, agora, como eu sempre falo para vocês, as nossas lives, eu explico o que acontece com a mente e tal. E para fazer essa gestão, nós temos que buscar gatilhos. Então, uma das coisas mais importantes das minhas lives é esses gatilhos comportamentais que vocês vão agregar ao seu dia a dia. Vocês vão ter estes recursos para administrar e fazer a gestão da sua preocupação, certo? Dos gatilhos mais importantes no momento em que nos surge uma preocupação e nós não conseguimos tirar aquele processo de pensamentos e aquela emoção vai desencadeando ansiedade, etc, etc, vai nos aprisionando, vai nos asfixiando, vai nos imobilizando, vai nos prendendo. Nós temos que usar os nossos 5 sentidos, tá? Vamos começar com a visão. Você pode pegar o seu celular, botar a sua imagem no seu celular ou olhar-se num espelho. Vamos trabalhar com os olhos. Olhe-se atentamente nos olhos. Olhe-se atentamente nos olhos. E busque o seu diálogo interno. Questione-se se realmente a sua preocupação tem fundamento. Até que ponto é importante e necessário você ficar nesse estágio? Busque dentro de você. Dentro de você nós temos todas as respostas e soluções. Isso os mestres há 5.000 anos nos dizem. Todas as respostas e soluções estão dentro de você mesmo. E você vai buscar com essa técnica de animismo, ela se chama. É você buscando, através dos seus olhos, através dos seus sentidos, buscar esse diálogo interno e desanuviar a sua mente dessa questão. Ok? O segundo, a audição. Você pode buscar uma música. Você pode botar uma música da sua preferência, escutar uma música e levar toda a sua atenção plena àquela música. Você tem que buscar os seus sentidos. Ou então, se você está lá no trabalho, surgiu um problema, é um falando aqui, é telefone tocando lá, é aquela coisa, e você preocupada que não está conseguindo resolver aquilo no seu trabalho. Outra técnica auditiva. Você vai buscar um barulho, um ruído. Vamos supor que você busque o passarinho que está cantando lá fora. Leve toda a sua atenção plena a ouvir aquele passarinho. No momento em que tu despreocupou, que você soltou, que você desfocou da preocupação e levou sua atenção plena ao canto do passarinho,
você vai conseguir que o seu processo de pensamento, de emoção, se dilua. Certo? Agora vamos para o outro sentido, o olfato, né? Você pode pegar alguma coisa aromática, né? Ligar um incenso, sentir, né? Aquele aroma do incenso. Se liga àquele aroma. Busque o desfocar. Porque como a gente costuma dizer, tudo que você focar, soma, aumenta. Tudo que você desfocar, some. Então você vai buscar o seu sentido do olfato. Outro olfato importante que pode ser estimulado através de um chá, através de um cafezinho, né? Que você sente o aroma do chá, o aroma gostoso do cafezinho, a degustação, o paladar, né? Tomar um chá, tomar um chocolate quente, alguma coisa assim, desfocando. Isso são gatilhos, isso são estratégias, né? Que a neurociência nos mostra que no momento em que nós estimularmos os nossos sentidos, nós conseguimos desanuviar da preocupação. O tato, né? Que a gente possa colocar a mão no nosso coração, sentir os nossos batimentos cardíacos, sentir a nossa respiração, o ar entrando e saindo, buscando um momento meditativo. Também é uma forma grandiosa de tirar a preocupação e buscar novos sentimentos agradáveis de bem-estar, ok? Vamos a mais uma dica. A gente sempre costuma dizer da terapia do lixo, né? Então, a terapia do lixo é aquela terapia onde a gente escreve no final do dia tudo aquilo que pesou no nosso dia e tudo aquilo que nos preocupa com o dia de amanhã. Então, essa é uma estratégia inteligente, um gatilho inteligente. Você coloca na folha do papel tudo o que ainda está pesando na sua mente, no seu coração, no seu corpo, é dor no corpo, é cansaço, é isso, é aquilo, tudo que está lhe afligindo e as preocupações para o dia seguinte. Você amassa aquela folha e joga no lixo, certo? E agora, então, nós vamos para a nossa caixinha das preocupações, certo? A caixinha das preocupações. Vamos supor que você está fazendo a sua programação para o ano de 2022 e você tem algumas preocupações, algumas apreensões em relação ao seu novo ano. Escreva numa folha, escreva as suas preocupações que você vai ter em relação a 2022 e coloque na sua caixinha de preocupação. Você pode também, vai ter um congresso, você vai ter que se apresentar no congresso, você tem algumas preocupações em relação a esse congresso, você coloque ali as suas preocupações dentro da caixinha, certo? Sempre tira de você a preocupação. Tira de você, coloca na caixinha e joga para o universo. Vamos supor que a sua preocupação seja em relação ao amanhã, ao dia de amanhã, tá? Antes de dormir, você coloca a sua preocupação. E o que você vai fazer no outro dia? O outro dia você vai abrir a caixinha e você vai ler o que você escreveu depois de uma noite de sono e você vai ver
que não você estava fazendo de uma formiga a um elefante, né? Então aquilo cresce. No momento que você tira a carga, desfoca, diminui e você tem uma estrutura maior, a sua imaginação volta a fluir, a sua autoestima, a autoconfiança volta, as suas energias, as suas forças voltam e aquela preocupação você vai ter estratégias e soluções para ela. E o que não tem solução, o que não depende de você, solucionado está, né? Então a gente sempre tem que discernir o que realmente tem solução. Se não tem solução, não adianta o que fazer. Existem algumas coisas também que não tem solução. A ciência mostrou que aquilo ali não tem cura, que aquilo ali não tem cura. Coloque essa preocupação dentro da caixinha e reze, ore, acredite. Tá? Então a gente tem que aprender a tirar a carga, acreditar e buscar se recompor para que no momento em que a gente tem que ter a ação, a gente tenha forças e energias, certo? Então eu convido todas vocês a usarem os 5 sentidos que a neurociência nos mostra, que no momento em que nós estimulamos os 5 sentidos, com aquelas técnicas que eu mostrei, a preocupação vai embora. Use a lista do lixo, retire o lixo que lhe pesa e use a caixinha das preocupações. As preocupações têm que ir para a caixinha. Porque não adianta ficar no seu coração e na sua mente, porque 90% delas não acontecem. Então nós temos que ter esse raciocínio, nós temos que ter essa lucidez, nós temos que ter o comando da nossa mente e não ficarmos reféns das preocupações. Ok? Então foi dado o recado de hoje. Na quinta-feira que vem, o trabalho será com a gestão da raiva. Uma coisa muito importante para aprendermos a gestar em nossas vidas. Muito obrigada pela sua participação. Espero ter deixado algum enriquecimento para você administrar as suas gestões de emoções com muita tranquilidade e paz. Namastê!